Faça uma boa tarde, faça um bom dia, faça uma boa noite. Como é que você está? Tudo bem com você? Agradecer hoje esse dia maravilhoso, esse presente, né, que Deus nos deu, nos presenteando com a vida, nos presenteando com a saúde, nos presenteando com mais uma dádiva e mais uma possibilidade, né, da gente poder falar no nome do nosso Deus, nosso poderoso Deus. E no livro de sabedoria que nós estamos vendo, quantas maravilhas nós vemos nesse Deus. E nós vemos nesse Deus que é um Deus que ele livra, né? Ele livra o seu povo. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele livra de toda maldade, de toda crueldade, de toda injustiça que tiver nesse mundo, para nos levar, né, os seus filhos, para levar os seus filhos para reinar com ele, o reino eterno. Esse livro de sabedoria, ele nos remete, né, à antiga Páscoa, né, a antiga Páscoa, né, quando eles saem do Egito, quando eles saem da escravidão, e aí é contada essa história para eles retomarem o conhecimento, né, do Deus, porque vocês estão perdendo a essência desse Deus poderoso que livrou nossos antepassados do Egito e nós somos os descendentes dele. Então ele está lembrando, recordando. E hoje nós estamos terminando, né, quase lá no finalzinho, né, nós estamos no capítulo 19, que é o último capítulo. E nós paramos ontem no versículo 12 e hoje nós vamos adentrar o versículo 13. 13. Misturar 12 com 13. E ontem eu falava, quando eu estava falando, né, fazendo vídeo, falando as explicações, que nós vimos que o povo perece por falta de conhecimento, né? E eu não lembrava onde estava, né, para dizer para vocês. Mas aí eu procurei em Oséias 4:6. Em Oséias 4:6, ele fala assim, que o meu povo está morrendo. Quer ver? Vamos ver em Oséias, estou pegando a Bíblia. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala assim, ó. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento, né? Então aqui, Oséias é um profeta e ele está denunciando as injustiças com os governantes. E aí ele está falando que o povo está morrendo por falta de conhecimento, ou seja, o povo não tem conhecimento, o povo está sendo, né, a boca do povo está sendo tapada, o povo estão negando conhecimento para o povo, estão negando um conhecimento de qualidade para o povo, né, para que o povo conheça a verdadeira história, né, do seu país, a verdadeira história do seu Deus. Então eles estão o quê? Estão se desviando porque está faltando conhecimento. Está faltando quem grite. Então ele vai, e aí ele mais para frente ele vai falando, ó, porque você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Você esqueceu da lei do seu Deus, e eu também esquecerei dos filhos de vocês. Veja, quando a gente... Então isso aqui eu quis só dizer porque quando a gente esquece de Deus, quando a gente se afasta de Deus, o que a gente vai ter na nossa vida? Não vai ter bênçãos. Porque a gente se afastou dele. Quando a gente se afasta dele, a gente não está na bênção. A gente está no mundo. E o mundo é diferente daquilo que Deus quer para nós. Então percebe? Como tudo é uma ação e reação? Porque a gente se afasta de Deus, o que vai acontecer quando eu me afasto de Deus? Coisas boas? Não, Deus é bom. Somente Deus é bom. Então, quando eu me afasto de Deus, o povo morre por falta de conhecimento. Então, lembra que eu dizia que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que anunciar também, né? Mais a gente tem que anunciar. E aí também eu dizia que
Eu não lembrava que carta que era, né? Que apóstolo que tinha falado daquela carta, aonde fala que deixa eu ver só o que eu falei, né? Que eu levei vocês a refletir, que eu estou levando vocês a refletir. Está lá em Romanos, em Romanos 10, 17, então em Oséias 4,6 fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E aí Paulo está falando para Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a salvação, a fé, vem pelo ouvir. Lembra que eu dizia ontem? Então a salvação, a fé vem pelo ouvir. Por que pelo ouvir? Porque o povo ouvia. Quando o povo ouvia a palavra de Deus, que era lida, eles iam cada vez mais ouvindo, cada vez mais interiorizando aquilo, e ouvindo aquilo eles passavam. A sabedoria, gente, ela vem no passar. O conhecimento, a sabedoria que nós vamos adquirindo, ela vem através do quê? Do transbordo. Então, quanto mais você souber, mais você tem que passar. Porque quanto mais você souber e mais você passar, mais Deus vai adicionar para você. Quanto mais você souber e guardar para você, não vai caber. Você percebe que não vai caber dentro de você mais conhecimento. Então, o que vai acontecer? Você tem que transbordar. Você tem que passar. Porque senão o povo morre por falta de conhecimento. O povo morre porque não está ouvindo a palavra de Deus. O povo morre por quê? Porque não tem a fé. A fé que vai os libertar, a fé que vai os conduzir para Jesus. Então ontem eu dizia, né, que estava escrito na Bíblia e hoje eu venho aqui para vocês mostrar. Então, em Paulo, né, o Paulo escrevendo para os Romanos, no capítulo 10, versículo 17, então ele fala assim, ó. A fé depende, portanto, da pregação. O que é a pregação? É o falar, né? E a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Então, veja. E aí ele vai citar, e é interessante, porque aqui, quando ele está falando isso, ele vai citar mais abaixo Isaías. Então, veja, ele está repetindo alguma coisa que Isaías já tinha falado lá atrás. Olha que lindo, né? Então, por que ele estava falando naquele momento? Porque ele já tinha ouvido, porque ele já tinha vivido, porque ele já tinha sido preso, né? Ele já tinha ficado preso pelas armadilhas do Senhor, que o tinha conquistado, né? Jesus tinha conquistado o coração de Paulo. E por isso ele estava anunciando e ele estava falando sobre Isaías, porque ele também tinha conhecimento. Paulo era uma pessoa muito culta, ele tinha muito conhecimento. Portanto, ele não tinha sabedoria. A partir do momento que ele começa a falar, e a partir do momento que ele se entrega para Jesus, que ele se converte para Jesus, né? Ele então começa a pregar, a anunciar, e é um grande sábio, né? E através de Paulo, nas suas cartas, é através dele, gente. Através de Paulo é que nós temos o conhecimento das cartas, da Bíblia, da palavra de Cristo, porque Paulo deu a sua vida. Ele não era apóstolo, mas foi o maior apóstolo que teve. É um dos maiores apóstolos que teve, né? Paulo e Pedro foram os dois maiores que deram a sua vida. Todos eles deram a sua vida, mas a gente tem mais conhecimento sobre o que? Na Bíblia está mais falando sobre Paulo. Nem Pedro tem tantas cartas quanto tem Paulo. E Paulo nem era considerado apóstolo. Mas quando Cristo toca no coração, gente, quando Cristo nos arrebata, não tem. É Cristo, é Deus. Né? Por isso nós temos que nos entregar para Ele e verdadeiramente, né, se entregar para esse maravilhoso Deus, né, esse Deus que nos criou, que criou o céu e a terra, que nos fez filhos, que nos fez maravilhosos, né? Que a gente vê lá no princípio, no Gênesis 1:26, a gente vai ver que ele fala assim, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não age sozinho, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o princípio, Jesus já estava com ele. E Jesus vem sendo obediente, humilde e obediente, e veio morrer por cada um de nós. Veio morrer por você, veio morrer por mim, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós tenhamos salvação. E tudo que nós precisamos fazer é crer nele, é falar dele, é anunciar, para que nós possamos o dia, né, chegar lá e falar, venha, bendito, né? Venha, bendito, servo bom e fiel.
Então aqui nós vamos continuar com o versículo 13, então, de Sabedoria, capítulo 19. Sobre os pecadores caíram castigos, não sem antes o aviso prévio de raios estrondosos. Veja, Deus nunca faz e toma alguma atitude com seus filhos sem antes avisar. Prova disso é o Apocalipse, gente. O Apocalipse é um livro maravilhoso. Você deveria ler. Leia o Novo Testamento e leia o Apocalipse. O Apocalipse vai mostrar o quê? O pessoal fala assim, nossa, você vai falar do fim do mundo. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai falar do fim do mundo. Deste mundo aqui. Deste mundo onde quem governa é o príncipe da morte. Onde quem governa é o príncipe das trevas. Esse mundo vai ter fim. Com certeza esse mundo vai ter fim. Mas que você tendo conhecimento e sabendo que vai acontecer muitas coisas para que as pessoas se convertam e se salvem, porque Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Então, tudo que vem, se vem praga, se vem terremoto, se vem chuva, se vem doenças, tudo é que para que a gente se aproxime mais dele e se converta e se salve. Porque o que o inimigo quer é isso, ele quer destruir cada um de nós, porque ele não quer os filhos junto do Pai. E é por isso que ele é o príncipe desse mundo, e é esse mundo mesmo que vai ter fim. Por quê? Porque ele sabe do fim dele. Mas você que está aí não sabe, e tem medo de ler o Apocalipse porque ele não deixa. O príncipe das trevas não deixa que você leia o Apocalipse. Por quê? Porque você vai abrir seus olhos, vai se libertar de todo o mal e vai voltar para o Senhor Jesus, e é isso que ele não quer. Então não tenha medo. Tenha sim a coragem de ler o Apocalipse. Ah, não entendo, não tem problema, leia assim mesmo. Porque de tanto ler, você vai entender. E o meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não lê, você não vai adquirir conhecimento. E a partir do momento que você lê, você vai buscando conhecimento, você vai buscando. E quando você vê, você está uma pessoa sábia, transbordando na vida de outras pessoas e levando as pessoas para Cristo. Com certeza, gente, com certeza. Não tenha medo de ler a Bíblia, não. Quem não deixa você ler a Bíblia é o inimigo de Deus. É ele que não quer que você leia. Porque a Bíblia é a verdade. E a verdade nos liberta e ele é o pai da mentira. Vamos lá. Então veja. Sobre os pecadores caíram castigos, não sem antes um aviso prévio dos raios estrondosos. Eles sofreram justamente por causa de sua própria perversidade. Lembra que eu falava antes? Por terem odiado cruelmente os estrangeiros. Veja. Aí eu vou ler o outro para a gente depois explicar um pouquinho. Ó. Outros povos não acolheram os visitantes desconhecidos. Os egípcios, porém, escravizaram estrangeiros benfeitores. Por que benfeitores? Porque quando eles chegam no Egito, eles veem o povo todo de Deus, as 12 tribos de Israel, vai para o Egito, né? Os 12 filhos de Jacó, ele vai para o Egito porque José foi primeiro. E José fez grandes maravilhas, benfeitorias no Egito. Por conta que José soube desvendar o sonho do faraó e dizendo para ele que ia ter 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, ou seja, teria 7 anos de farturas e 7 anos de miséria. Então ele alertou, porque se ele não soubesse disso, ele também ia perecer na miséria. Mas por José estar lá, José revelou o sonho para ele. E como ele revelou esse sonho, ele falou assim, para quem que eu vou dar o governo? Eu vou dar para esse homem. Tem homem melhor no Egito? Não importa que ele seja, que não seja, né, nacional do Egito aqui. Mas ele não tem homem melhor para que ele governe meu país. Abaixo do faraó era José. Então veja, José fez muitas benfeitorias. José fez com que o Egito ficasse uma grande potência. E ele supriu todas as nações vizinhas quando veio 7 anos de pobreza, de miséria. E aí o que aconteceu? Nessa, os pais de José, né? O pai de José, o Jacó, que é depois o Israel, né? Vai com todos os filhos, que os filhos são o quê? Os 12 filhos de José, que são as 12 tribos de Israel, que é o povo de Deus. Então eles escravizaram aqueles que foram benfeitores. Aqueles que fizeram com que o Egito crescesse. Aqueles que fizeram do Egito uma grande potência. E olha que ele fala ainda, ó, e mais ainda, é certo que,
Para os outros povos, haverá um castigo por terem recebido hostilmente os estrangeiros. Os egípcios, porém, veja, o castigo do Egito será pior do que os outros povos que também massacraram o povo hebreu e o povo judeu, né? A gente sabe, se você for ver a história, né, a Alemanha de Hitler, você vai ver aí, né? O povo, gente, depois que saiu, depois de Jesus ter sido crucificado, né? Depois de alguns tempos, Israel, depois acho que de 70 anos depois de Cristo, Israel se desmantelou totalmente. Sabe quando Israel voltou a ser Israel novamente? Que o povo todo foi voltando para Jerusalém em 1948, do ano 70 depois de Cristo. Por isso que eu digo para vocês que nós estamos cada vez mais próximos da vinda de Jesus. Porque olha lá, a oliveira brotou novamente. Os filhos voltaram. Os filhos voltaram. Ele vai ajuntar os filhos como a galinha choca junto os filhotes de baixo. Jesus dizia isso. Gente, eu me emociono tanto quando eu falo isso, que vocês não fazem ideia. Como eu me emociono de falar isso. As profecias sendo cumpridas. E Jesus está para voltar a qualquer momento. Não deixe que Jesus te pegue numa angústia, numa agonia, de não perdão, num coração tenebroso, né? De um coração rancoroso. Não deixe que Jesus volte com você com o coração desse jeito. Ame as pessoas. Hoje Deus te deu a chance de você viver e de amar as pessoas, de anunciar esse Jesus maravilhoso que está voltando para buscar a noiva que somos nós, seus filhos. Ele preparou uma morada, eu vou preparar uma morada e vou voltar para buscar vocês. E Jesus está voltando, a qualquer momento ele chega. E nós precisamos trazer à luz todos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas doenças, para que a gente possa pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e que a gente possa voltar, para que a gente possa voltar para o Pai. O que é voltar para o Pai? Do Pai nós viemos, porque só Ele é o Criador de tudo. Então dele nós viemos e para Ele voltaremos. Mas nós não podemos perder aquilo que veio dele, que é o nosso espírito, veio do Pai. Um ser humano, ele não consegue fazer o outro ser humano. Ele não consegue pôr uma alma, ele não consegue pôr um espírito dentro de... Você pode ter filho, eu tive 2 filhos, mas quem pôs o espírito, quem pôs a alma dentro deles foi Deus. Então nós viemos do Pai e para Ele vamos voltar. Por isso que a gente fala, volte-se para Deus, porque a gente voltando para Deus aqui nessa terra é a nossa garantia que nós vamos voltar para Ele na eternidade. Compreende? Que Deus possa tocar no seu coração para você entender isso. Então olha aqui, ó. Os egípcios, porém, depois de receber com festas e fazer os estrangeiros participar de seus direitos, porque se você vê lá em Gênesis, você vai ver como foi grande a festa. Não, dê a melhor terra para os seus pais, né, o faraó. Depois de um tempo, esqueceram todos o que tinha acontecido no Egito. Quem tinha feito o Egito ser uma grande potência? Eles esqueceram e fez o quê? Fizeram escravos e oprimiram o povo estrangeiro, que era o povo de Deus. Então olha o que ele fala aqui no versículo 16. Os egípcios, porém, depois de receber com festas e fazer os estrangeiros participar de seus direitos, acabaram atormentando esses estrangeiros com um trabalho duríssimos. Por isso foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo, quando cercados de trevas profundas, cada um procurava, tateando a direção da sua própria casa. Esse versículo 17 eu não vou explicar para vocês hoje, porque nós iríamos alongar muito o vídeo e ia ficar muito cansativo. Amanhã eu volto no versículo 17 para explicar esse aqui. Mas olha que lindo esse versículo. Ora, foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo, quando cercados de trevas profundas, cada um procurava tateando a direção da sua própria casa.
Então amanhã a gente vai explicar esse versículo 17, que é maravilhoso a história dele também. E eu peço hoje a você, né? Comece a ler a Bíblia, comece a buscar mais, comece a dobrar o joelho, porque quando a gente dobra o joelho, pede a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa conhecer Sua palavra, para que eu possa conhecer e viver Tua palavra, para que eu possa transbordar Sua palavra, ou seja, passar para as pessoas, ensinar as pessoas que a Bíblia, gente, é o único caminho, né? Porque ela vai falar de Jesus, que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia nos liberta. A Bíblia nos vai falar da verdade e a verdade nos liberta. E a verdade vos libertará. Então, somente pela Bíblia, somente pela palavra é que nós vamos conhecer a nossa essência, conhecer de onde viemos e para onde vamos. Não tem outro caminho. Leia a Bíblia. Fica com Deus. Um beijo no seu coração.